Oi, gente! Sentiram saudades? A gente tá indo pro quarto episódio do Despertar em Duas podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente entre eu e a Lê. Acho que talvez um dos temas que a gente mais fala. Todo dia a gente passa pelo menos por alguma coisa esse tema. Mas acho que vai ser uma conversa gostosa, assim. E uma conversa que vai trazer para esse lugar bem interno mesmo, que é o nosso processo de solitude, né? Solitude de verdade. E aí eu quero deixar para Lê falar o porquê, né, desse lugar de verdade, por que a gente deu esse título pro podcast. A gente queria muito falar sobre esse tema e aí a gente colocou o solitude de verdade, porque eu sinto que é um assunto muito falado hoje em dia, na verdade. Eu sinto que as pessoas elas têm falado e eu me questiono se elas falam sabendo exatamente o que é esse lugar de solitude. E a gente não dá nome para a solitude, eu acho. Eu acho que isso que é interessante, porque a gente fala em muitos momentos sobre a solitude sem falar, nossa, aqui estamos falando de solitude. E eu acho que talvez isso que seja importante um pouco. Porque eu e a Gi, eu acho que a gente realmente vive a solitude de verdade, assim. E antes da gente falar o porquê que eu acho que a gente vive de verdade, eu acho que seria legal a gente falar um pouco como que a gente acessou esse lugar. Talvez um pouco. Porque eu acho que foi em momentos diferentes, né? Porque cada uma, enfim, tem uma vivência. E eu acho que foi muito particular e experiências muito diferentes que trouxeram a gente para esse contato profundo mesmo, sabe? Uhum. E eu acho que era até isso que eu ia te perguntar, né? Porque eu acho que o seu processo foi até um pouco antes do meu. E aí você já trouxe uma bagagem, assim, de compartilhar muitas coisas. E eu me senti, às vezes, muito distante desse processo, por mais que eu já vivesse muito espaços de solitude. Mas ainda não era esse lugar do de verdade que a gente tá falando aqui, né? O de verdade, pra mim, foi nos últimos 2 anos, assim, que de fato eu senti isso e me apropriei desse lugar. Mas eu queria que você contasse um pouco do seu processo. Ah, eu Disso. antes? Tá bom, vou começar. Gente, as pessoas devem olhar e falar assim, gente, essa Letícia, ela é uma tonta. Ah, gente, é isso. Enfim, é meu jeitinho, por favor. Mas eu realmente, assim, eu tive um momento um pouquinho antes, né, de você, que foi em 2018, eu fui fazer meu intercâmbio na Austrália, que eu já trouxe esse tópico em alguns outros episódios. Nossa, parece que a gente já fez vários. Mas quando eu fui pra Austrália, eu acho que quem faz intercâmbio tem um pouco esse acesso fácil com a solitude. Porque tem muito. Claro que eu fiz muitos amigos lá, e lá é interessante porque os amigos viram família. É uma relação muito forte de amizade que você cria quando você tá no intercâmbio. Tô generalizando, tá, gente? E, e aí, esse acesso com a solitude, ele é muito forte também porque é meio que você por você. Apesar de você ter amigos lá, cada um tá ali por si próprio, no sentido de cada um tá resolvendo os seus BOs em um certo momento, assim, sabe? E antes de você criar essa amizade com as pessoas, você tá sozinho. Porque você vai pra um outro lugar, né? Às vezes o outro lado do mundo, no meu caso. E aí eu cheguei lá e eu não tinha nenhum amigo. Então as amizades, elas foram até o momento em que eu criei uma amizade, eu tava só comigo. E lá eu tive acessos, assim, muito significativos comigo mesma, acessos não, vivências muito significativas comigo mesma, que eu acho que foram trazendo essa questão da solitude de verdade, porque eu vou adiantar um pouco, mas a solitude, ela tá na tomada de decisão, eu acho. E lá, se eu não decidisse fazer algumas coisas porque eu tava sozinha, eu não ia viver o meu intercâmbio. Então, lá eu lembro uma vez especificamente que, gente, eu fui num parque de diversão sozinha. Você já foi num parque de diversão sozinha? Gente, eu fui. Eu nem eu consegui acreditar. Eu fui num parque, nenhum dos meus amigos conseguia ir comigo naquele dia. E eu queria ir naquele dia. Porque eu trabalhava muito lá também, e aí eu tinha um day off e eu falei. Eu vou no parque, eu vou na montanha-russa do Homem-Aranha sozinha. E aí, gente, eu ia morrendo de medo que eu falava assim: se eu morrer, eu vou morrer sozinha. Mas foi muito interessante ir sozinha num parque de diversão, porque é uma coisa que eu jamais imaginei fazer sozinha. E foi muito divertido, não deixou de ser divertido porque eu tava sozinha. A Austrália também, eu acho que foi isso, assim, eu tive vivências muito significativas, tipo ir num parque sozinha, ir ao cinema sozinha, eu ia pra praia muitas vezes sozinha.
E isso que eu tinha amigos. Mas eu não deixava de ir porque eu estava sozinha. E eu acho que essa era a diferença. Claro que ali era um contexto muito diferente, porque quando você tá fazendo intercâmbio, aquilo tem um prazo de validade para acabar. Uhum. Então isso pegava muito na minha mente todos os dias. Eu ficava assim, gente, isso daqui vai acabar já tal. Eu Uhum. preciso aproveitar. Eu não vou ficar em casa. Então eu me joguei muito de cabeça para aquilo e eu vivia aquilo. E aí eu ainda assim fazia as coisas. Ainda assim não. E aí eu fazia as coisas sozinha exatamente por conta desse prazo de validade e que eu não queria deixar de aproveitar. Então se eu tivesse companhia era ótimo. Eu sou muito a companhia, eu adoro. Agora, se fosse pra eu fazer sozinha, eu falava, eu vou fazer. E eu fui pegando um gosto por fazer as coisas sozinha, assim. E é isso, foi muito natural, porque a vida ela me colocou nesse lugar. Né? Se eu não fizesse, eu ia ficar em casa, não ia aproveitar muito bem meu intercâmbio, enfim. Então foi natural, mas foi meio. Não tô dizendo que foi forçado, mas o processo de gostar da minha própria companhia foi natural, porque a vida me colocou naquele cenário, sabe? Então foi uma virada de chave muito grande. E aí, eu não vou adiantar mais muitos assuntos, porque depois eu quero trazer um outro lado, assim, porque eu peguei gosto até demais por ficar sozinha. Uhum. Mas aí a gente. Esse é um ponto Esse é o importante entre ponto que nós. tá ali. Vamos voltar depois. Mas eu acho que isso, assim, eu acho que. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas em geral, assim, foi muito isso. Ami, tem uma coisa que eu acho legal, isso, e eu acho que da sua história particularmente, que você sempre foi uma pessoa de muitos amigos e de muitas pessoas, e essa pessoa muito, que a gente fala, né, extrovertida, que sempre engaja com as pessoas, tipo, da galera mesmo. E eu acho que ainda assim sempre foi muito verdadeiro esse processo seu de se conhecer e de gostar das coisas e você mostrar para as pessoas, inclusive, como que elas faziam para encontrar o que elas gostavam, sabe? Eu sempre percebi isso muito natural seu, assim, era uma coisa que eu falava, cara, como que é essa mulher desse jeito? Ela é tão empoderada, ela faz isso, ela tem os amigos dela, mas ela volta pra casa, ela sabe o que ela quer, ela faz o que ela quer, sabe? E eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no passado, que é de bancar. Eu via que você bancava, e claro, toda a experiência e todo o movimento tem a sua dor ali, né? Tem o seu processo. Não é gostosinho, a gente já não chega falando, ai, como a gente é maravilhoso, lindo, não é assim. Mas sempre foi muito bonito olhar isso de fora, sabe? E eu acho que no processo do intercâmbio, principalmente com a nossa relação assim, era uma coisa que dava vontade de estar perto, né? De tipo, ai meu Deus, eu gostaria de, tipo, falar agora, Lê, vamos na praia, porque você quer ir na praia. Mas ao mesmo tempo eu falava, caramba, tipo, olha a mulher que nasceu por conta desse processo, sabe? E de, tipo, te admirar mais e de ver que isso era possível, de que, putz, é um caminho muito bonito, né? É um caminho que parece que ele é muito individual e solitário, e ele é de fato, porque é um caminho que é seu e só você Uhum. percorre. Mas ao mesmo tempo, ele é compartilhado porque você vai vendo quem são as pessoas que estão vivendo isso de verdade e que podem compartilhar dessa experiência e falar, ó, eu fiz isso aqui, essa forma funcionou pra mim, eu consegui bancar minhas escolhas por conta disso e tal. E eu acho que isso foi uma coisa que até me ajudou a me empoderar e ajudou no meu processo de entender, putz, se ela conseguiu, eu também consigo, Uhum. sabe? Porque é isso, quando a pessoa já foi antes naquele caminho, você sabe que é possível, que alguém Uhum. conseguiu Sim. caminhar para aquele lugar, né? Então foi um lugar que, assim, olhando de fora, foi um lugar que eu falei, não, então tá, eu vou dar esse passo, sabe? Uhum. Tipo, ela deu, e por ter muita confiança em você, eu falei, não, também aqui eu consigo ir mais, sabe? Aham. E claro que depois outros processos que foram meus e que, enfim. Mas eu acho que isso foi muito simbólico pra mim. Ter visto você voar e você ir atrás de um sonho tão grande, porque eu acho que às vezes é tão difícil, a gente se cala tanto, a gente se silencia tanto, que a gente nem sabe mais o que a gente quer, o que a gente gosta, por que que a gente tá indo. O que que levou a gente até aquele sonho? O que chamou, que parte de nós nos chamou pra viajar? O que que a gente tá viajando? Que voo a gente tá vivendo, Uhum. sabe? E eu acho que você sempre fez esses voos com muita verdade, assim. Então, enfim. Ai, amiga, juro por Deus. A hora que você falou, não sei se você percebeu, mas eu fiquei com muita vontade de chorar, gente. Porque eu acho que foi o elogio mais bonito que eu já recebi na vida, assim. Eu te amo muito, obrigada. Mas eu acho interessante isso que você tá falando também, porque eu vivi esse processo muito distante, né? E ainda assim você pôde acompanhar. E pra mim foi muito bonito viver o seu processo muito de perto. Uhum. A gente tava muito pertinho e a gente tava numa época que a gente tava se falando muito, né? Então, assim, a gente tava de fato muito próximas, assim. Então, eu acho muito bonito realmente isso do processo da solitude, quando você realmente vive isso de verdade,
não precisa ser falado. As pessoas percebem. Por mais que eu estivesse acompanhando o seu processo, eu fui percebendo a grandeza da mulher que você estava virando. E eu tentava te falar isso em alguns momentos. Lembra? Eu falava assim, Giovana, você não tá entendendo. Foi muito bonito de acompanhar, assim, sabe? Então eu acho que esse processo ele é muito rico e ele é muito mais poderoso e forte do que só simplesmente quando ele sai na nossa fala do é importante a solitude. Por isso que eu queria tanto trazer esse tópico e nessa questão da solitude de verdade. Porque ele é um processo muito de verdade, né? Que principalmente nós mulheres, eu acho que transforma a gente. E aí aqui eu vou trazer um tópico, porque quando eu fui fazer meu intercâmbio, foi porque eu tinha um relacionamento que foi, né, eu e a Gia, a gente se conheceu por causa desse meu relacionamento, ele é super amigo da Gia até hoje, e aí esse relacionamento terminou, e aí eu falei, pô, agora é a chance, porque justamente eu deixava de fazer coisas que eram sonhos meus por conta de relacionamentos, e não só relacionamento amoroso, não era que essa relação me prendia, mas eu não queria, era eu não queria. E aí eu sinto que a gente deixa de fazer coisas por conta dos outros. Então, antes realmente de eu ir para a Austrália, eu não fazia nada sozinha. Era impressionante. E principalmente porque como eu, desde, sei lá, dos 16 anos, eu entrei no relacionamento, aí eu fui pra outro, e aí eu depois, aí eu fui pra Austrália, eu fiquei um tempo sozinha mesmo. Aí depois eu voltei, aí já eu e o Kai a gente se conheceu, mas eu realmente eu deixava de fazer as coisas sozinha. E aí eu queria que você trouxesse aqui um pouco, porque como eu acompanhei muito o seu processo, né, eu percebi, mas assim, absolutamente muito assim, o como você realmente você se prendia de uma certa forma e hoje em dia eu te vejo uma mulher tão livre e forte. Você, amiga, você, em 2 anos você fez essa frase, não? Não sei se vai ficar muito alto no áudio, mas a Giovana, ela deu uma reviravolta assim muito bonita, sabe? Foi lindo de acompanhar. E eu acho que a solitude foi a base disso. Com certeza, eu acho que eu nunca pensei que eu ia conseguir passar por esse processo, assim, sabe? Principalmente por ter como referências pessoas que viveram a solitude e que eram mulheres muito fortes e muito admiráveis, assim, sabe? E eu não me sentia nesse lugar. Eu me sentia num lugar muito de, meu Deus do céu, meu casulo, as pessoas, fazer tudo junto e viver. E sempre a vida compartilhada pra mim sempre fez muito sentido. E acho que por conta até dessa experiência da questão, né, de ter vivido um contexto de álcool, me fez viver um processo muito de codependência, então me levou para um lado de dependência emocional que eu não tinha 100% de. Eu não tinha me apropriado 100% desse lugar, do quanto eu era guiada por conta disso, assim. Então, o quanto eu deixava de fazer as coisas, o quanto às vezes eu nem sabia o que eu gostava mais, sabe? Assim, o que eu gosto de fazer, eu não sei. Então, e eu tinha medo de fazer, porque eu falava, e agora, o que eu vou fazer? Tipo, se eu não tenho mais essa pessoa na minha vida, minha vida não faz sentido, sabe? O que eu faço agora? E eu acho que essa questão de ter reestruturado muitas relações e de ter perdido relações muito estruturantes na minha vida, por mais desafiador que seja até hoje pra mim, e assim, um lugar de dor mesmo, de acolhimento e de ainda aceitar e de cuidar disso com muito amor e com muito carinho, me fez acessar lugares que eu nunca acessaria. Então, de verdadeiramente começar a experimentar tudo pela primeira vez, assim. Então, eu sinto que durante muitos anos, e eu acho que isso é um ponto muito importante, não tem como viver outra vida a não ser a nossa. Não existe. Você não tá vivo se você não vive a sua vida, sabe? E eu acho que eu tive que experimentar o fato de não fazer nada pra depois falar, não dá mais pra não fazer nada. Eu preciso me viver. Eu preciso viver essa mulher que me chama. Eu preciso ouvir os convites que essa mulher tem. Eu preciso ouvir o que essa mulher tem pra dizer. E realmente experimentar tudo. Então, eu comecei a viver tudo isso. Ah, quero viajar, vou viajar. Ah, nossa, eu tenho uma meta de fazer uma meia maratona. Mas, gente, que loucura. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer. Vai se virar, vai treinar, vai comer, vai fazer não sei o que lá. Então, assim, e começar a ver que eu conseguia fazer essas coisas, sabe? E quanto mais eu conseguia, mais eu falava, caramba, eu não conheço essa mulher. Porque eu nunca deixei ela existir, sabe? Então, conforme ela foi existindo, eu fui entendendo mais o que era dela e vivendo mesmo esses processos, assim. E hoje, por mais que tenha sido muito desafiador muitos dos processos, eu agradeço muito e principalmente me reconheço cada vez mais nessa mulher, sabe? Como se ela sempre tivesse estado aqui,
mas de alguma forma eu fui silenciando ela e fui me desconectando. E assim, todas as viagens, o momento que eu mais me conecto é no momento que eu tô sozinha nas viagens, sabe? Muitas pessoas falam, ai, minha mãe mesmo, às vezes fica brava comigo. Ai, por que você não me chama pra ir pro parque correr ou pra andar? Porque eu gosto muito de estar sozinha. Mas eu gosto demais. E é um problema até, porque eu fico no meu quarto e eu adoro, entendeu? E às vezes assim, eu tô dançando e tô cantando, e é um momento que eu sou muito eu. E é até uma questão, assim, porque às vezes minha mãe entrava no quarto e eu me fechava e falava, tipo, não, ninguém pode me ver. E eu tenho me questionado um pouco sobre isso agora no meu momento atual, do quanto as pessoas que eu amo verdadeiramente me conhecem. E conhecem essa Giovana. Porque a Giovana que eu tentei mostrar para os outros, ou que eu tentei sustentar, ela não me cabe mais hoje, sabe? Me coube em muitos lugares e vai existir em mim para sempre. Mas tem coisas que as pessoas não têm ideia do que eu sou, sabe? Sim. Tem coisas que as pessoas não viveram. E eu acho que o fato de ter esse suporte, essa rede de apoio, principalmente você e outras pessoas que foram muito base, assim, desse lugar seguro pra mim, viver a minha solitude, de saber que não faz sentido. Pra mim, uma das histórias mais importantes, assim, que nasceram do meu processo é: só faz sentido transitar entre os lugares se você tiver pra onde voltar. E esse lugar, primeiramente, tem que ser você. Só que se você também não tiver pra quem contar, né, pra quem olhar, quando a gente se esquece do que a gente é, do que a gente tem, do que a gente construiu, e ter alguém que empreste a visão pra você se enxergar de novo, não faz sentido viver. Porque a gente só é gente quando a gente tem gente pra lembrar que a gente é gente. No Sim. fundo, é muito isso, sabe? Total. Então, eu acho que o processo foi muito precioso porque é isso. Teve gente que veio antes, me mostrou o caminho. Eu não segui esse caminho porque esse caminho não é meu. Eu tinha gente que me lembrava que eu podia, eu encontrei o meu caminho e eu voltei pra contar pra essas pessoas, sabe? Sim. Então, assim, pra mim foi muito precioso esse processo porque eu senti que eu tinha condições suficientes e eu nunca senti que eu tinha isso. Então, Sim. eu dou graças muito a você e a pessoas especiais que eu tenho, mas assim, por essa relação que me foi. Me deu estrutura pra dar o primeiro passo, sabe? Eu tinha medo de dar o primeiro passo e o chão não aparecer, sabe? Sim. Mas eu senti que você tava ali, que tinha outras pessoas que estavam ali, mostrando, ó, eu pego o tijolo e coloco ali. Se você for pisar e não tiver nada, você vai pisar em algo, sabe? E eu sentia que sempre que eu voltava, ou sempre que eu achava que não tinha chão, o chão aparecia, sabe? Então, pra mim, assim, foi um dos processos realmente mais desafiadores e mais empoderadores e importantes, assim, da minha jornada, assim. Sim. E acho que vai acompanhando a gente, né? Tipo, É. não é uma coisa que para só naquela vivência. A gente continua vivendo isso, né? Porque De os formas processos não diferentes acabam, né? enfim. Mas enquanto você fala assim. Porque eu sei de fato que eu sempre estive ali, né, junto com você, e eu sei que também tiveram outras pessoas importantes, só que o processo foi tão seu, amiga. Tipo, a gente tava ali, mas a gente era 80% você por você, sabe? Não tinha como a gente fazer por você o que você mesma fez por você, assim. Por isso que eu tô dizendo, foi muito bonito de acompanhar. Porque você ia pra baixo, mas era você que saía daquele lugar. Não era eu que ia lá te puxar. Não tinha como. Eu tava ali. Mas não tinha como eu te puxar. Era você se puxando no final das contas, sabe? E você fez de tudo, assim. Então eu acho que foi muito bonito ver isso, assim. Porque você... Em alguns momentos parecia que você queria desistir, mas você foi muito forte naquele momento, sabe? Então eu acho isso muito bonito. Então eu queria trazer que o mérito não é só porque você tinha uma base boa, o mérito é seu, sinceramente, assim. Você falou uma coisa que abriu aqui a minha mente, por quê? O seu processo, principalmente nesses últimos 2 anos, né? Ele te fez você, tipo, chacoalhar, 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 e você acessou essa pessoa que você era primeiro sozinha. E aí, agora que você sente que você tá de fato podendo mostrar pra algumas pessoas que ainda não tinham acessado esse lugar. E graças a Deus eu tinha acessado. Mas aí eu também vejo uma Giovana totalmente diferente, né? E engraçado que pra mim é um pouco diferente. Eu me surpreendo em momentos de quando eu tô muito sozinha ou desanimada. Não, quando eu estou sozinha, só comigo, mas quando eu estou desanimada, me parece que vem um sopro de esperança quando eu faço alguma palhaçada. Porque aqui eu faço 20 mil palhaçadas com você. Não é comum eu ficar fazendo essas palhaçadas sozinha. Então, às vezes, eu já me questionei
Será que essa pessoa eu sou só quando eu tô com outras pessoas, ou será que eu sou essa pessoa quando eu tô sozinha? Então, gente, eu amo quando eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa sozinha e de repente eu solto uma sozinha. Tipo, eu Uhum. solto uma piada nada a ver sozinha, eu faço uma brincadeira sozinha, eu faço uma maluquice sozinha. Aí meu coração aquece, assim, sabe? É uma coisa tão bonita de sentir que eu falo, meu Deus, eu sou muito essa pessoa. Porque eu acho que existe esse lugar de você se questionar um pouco. Se você parece tão diferente. Porque não é que eu sou tão diferente, Uhum. mas eu sempre tive uma facilidade de ser essa pessoa com outras pessoas. E Uhum. aí eu acho bonito quando eu vejo que eu também sou essa pessoa comigo mesma. Então é gostoso quando eu tô em um dia, tipo, mais desanimada, mais tristinha, não sei o que lá, vem esse momento. E aí eu falo, nossa, eu tô aqui, sabe? Aham. É muito gostoso isso. Mas é engraçado, porque parece que você tem um pouco mais de desafio no mostrar para outras pessoas e eu tenho um pouco mais de desafio de trazer para quando eu tô só comigo mesma. Uhum. E eu não tô querendo dizer de gostar da minha companhia, não. Isso eu realmente eu gosto muito de ficar sozinha, que é até um problema. Mas é no sentido de De ação acessar, mesmo, né? de o externo. Uhum. Quando o meu externo também existe quando eu estou sozinha, sabe? Uhum. Eu acho isso muito gostoso, assim. E acho que isso também é um lugar de empoderamento, de saber realmente quem eu sou. Porque aí a hora que ele vem, eu falo, ah, eu tô aqui, que coisa Uhum. boa, sabe? E de saber que eu acho que a gente se acompanha para todas as relações, né? Por mais que às vezes a gente, sei lá, acho que a gente já se questionou em alguns momentos, né? Ai, que falta que eu sinto dessa Giovana ou daquela Giovana, ou de não estar sentindo que a gente tá se vivendo tanto, ou sei lá, não se reconhecer às vezes no processo, né? Mas é porque, de fato, a gente tá nessa construção e às vezes a gente tá se desnudando e trocando de pele, de fluidos, e muitas coisas estão mudando. E às vezes é difícil a gente aceitar algumas partes, né? Principalmente, sei lá, quando a gente tá nesse caminho de solitude ou de você entender realmente aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, qual que é o seu limite. Você começa a ficar menos agradável e fica mais você volta um pouco mais pra você, né? Uhum, Lógico que tem os seus caminhos, assim, mas eu acho que tem esses lugares que a gente acaba tendo um conflito com o externo pra poder se apropriar do que a gente tá vivendo e do que a gente sim. é, né? Então, pra mim, também teve esse momento de, tipo, ter esses choques e de falar, meu, cadê aquela Giovana ali que cuidava, que fazia isso, que... Não, não é que ela deixou de existir, mas agora essa Giovana precisa ser vivida Uhum, pra ser integrada e pra experienciar tudo que ela tem que experienciar agora, sabe? sim. E a gente não deixa de ser essas partes nossas, né? A gente vai honrando elas e vai coexistindo e vai, enfim, evoluindo dentro desses É. processos, assim. Eu acho que a gente vai acrescentando, né? Uhum, É exato. exatamente isso, assim. Você não deixou de ser aquela Giovana. Uhum, Você ainda é aquela Giovana, mas você agora também é isso, 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 exato. isso. Então Você eu é acho mais que isso, né? você é mais isso. Então você vai acrescentando as coisas, assim. E aí, voltando, né, um pouquinho mais assim pro solitude de fato, eu sinto que a solitude é muito na tomada de decisão, né? Que eu falei isso um pouquinho no começo, Uhum, mas eu queria puxar de novo isso, porque eu queria trazer um pouco para a prática mesmo da solitude, nesse sentido de que a tomada de decisão de você deixar de fazer ou fazer alguma coisa por você estar sozinho, eu acho que é ali que meio que diz se você tem a solitude ou não. Mas eu acho muito interessante quando eu vejo pessoas falando, por exemplo, nossa, que isso, no cinema sozinha? E eu falo, você não tá entendendo como é delicioso. Gente, vocês vão no cinema sozinha? não, melhor É coisa a da melhor vida. É a coisa. melhor coisa da É a vida. melhor coisa. É tão gostoso ir no cinema sozinho. Porque, ai, sei lá, nem sei explicar. Mas é nesse sentido, assim, de eu quero muito ver esse filme. E nem é também essa tomada de decisão de. Eu não sei. Calma. Porque eu tô me perdendo um pouco, mas é porque tem a minha mente, gente, ela vai pensando tão rápido, e aí às vezes a minha fala não acompanha isso que eu falo rápido. Quando você decide ir ao cinema, você tem três opções de decisão. Você pode decidir ir acompanhado, você pode decidir ir sozinho, ou você pode decidir ir sozinho porque você não tem opção. E aí eu acho que a solitude entra quando você decide ir sozinho, mesmo que você tenha opção. Uhum, Sabe? Você assim, não, eu vou fazer isso porque eu gosto, igual você trouxe. Eu gosto de ir correr no parque sozinha. Eu gosto de fazer tal exercício sozinho. Então eu acho que é aí que tá a solitude quando ela tá na intenção ou impulsionando essa tomada de decisão, sabe? uhum. Nossa, eu acho isso maravilhoso, assim, e pra mim também, acho que nesse processo de descoberta, né, no último ano, principalmente,
eu estava muito vivendo essa coisa da música, internamente, no meu próprio processo de solitude. E eu sentia que as pessoas que estavam ali ao meu redor não queriam ir nas mesmas coisas que eu, e eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer, então eu vou descobrindo coisa, vou me jogando e tal. Então eu ia em vários eventos, as pessoas perguntavam: "Meu, mas você veio sozinha?", assim, tipo, casal, galera com, tipo, um grupo de amigos, e eu adorava, eu achava muito legal esse momento de, tipo, putz, eu fui ali porque eu queria, Uhum. sabe, porque eu queria viver aquela experiência, porque eu estava com vontade de descobrir isso, porque essa era a minha vontade no fundo, sabe. E era isso, assim, foi uma escolha minha ir sozinha, sabe. Não Sim. que, eu não pudesse. Tudo bem, nesse caso, a galera não queria ir ou as pessoas, mas mesmo assim, ainda assim, se tivesse alguém, a minha escolha teria sido continuar indo, sabe. Aham. Então, assim, a quantidade de shows que eu fui sozinha, de eventos, que às vezes você olha e fala: "Nossa, mas eu nunca iria num festival sozinha". Eu super iria, como fui, como me monto toda, faço como se fosse um evento mesmo, entendeu. Aham. Então, Porque tipo, é, né? porque no fundo a gente se viver é um evento, né, Aham. tipo, a gente Sim. pode lidar com uma coisa: "Ai, não, tanto faz, todo dia a gente se vive", ou não, a gente pode tornar uma experiência: "Meu, que legal descobrir isso, que legal viver isso com você", tipo, mesmo, sabe. Sim. Então, eu sinto que essa experiência que é o que você falou, né, trazer pra prática de como você vive, quais são os momentos que a gente vive isso, é muito maravilhoso. Essa questão mesmo da música, acho que por várias questões, né, por questão da voz e de todo o processo que eu tô fazendo de fono e tudo mais, e que fiz durante muito tempo, foi uma coisa que eu vivi muito comigo, assim, que não era uma coisa que eu compartilhava, mas era uma coisa que ali meu quarto, cara, tipo, meus cenários e imaginações e coisas, e eu vivia muito profundamente aquilo, sabe, como se eu vivesse disso. Uhum. Então, e é isso, assim, a gente não precisa de alguém pra compartilhar, ou a gente não precisa que alguém saiba que a gente tá vivendo isso pra que a gente esteja vivendo. Sim. Você sabe que você tá vivendo aquilo, sabe. Uhum. Então eu acho que tem muito isso, assim, que também foi aquilo que a gente trouxe: "Ah, será que eu preciso postar que eu tô", não, sabe, Uhum. tipo, É. você É. sabe, você tá vivendo aquilo, você sabe que isso aconteceu, É né. porque é engraçado, ninguém, tipo assim, se ninguém, você vai no show sozinha. Você não vai postar, Fui nossa, que sozinha. momento de solitude foi sozinha. Talvez você até queira postar, você pode fazer um conteúdo em cima disso, Uma porque é tipo uma reflexão. reflexão, alguma coisa do tipo. Mas não geralmente você fica mostrando que você está ali sozinha. Você só tá vivendo aquele momento, você pode postar o show, mas você não vai deixar escancarado assim, estou sozinha, olha só como eu aproveito, como eu tenho solitude, sabe? Então eu acho que justamente isso, assim, a solitude ela é um processo muito interno e que ele transparece de alguma certa forma, sabe? Uhum, E foi muito legal quando eu vi com você começando a ir sozinha nessas coisas, porque esse lugar eu não gostaria de ir sozinha. Que uhum, engraçado, assim. uhum. E não, é porque eu já não gosto mesmo. Eu já não vou no bar com os meus amigos, você imagine. Então, realmente. Mas assim, eu, não só num bar, mas assim, no. Em festival, essas coisas, eu não tenho o costume de ir, tipo, eu não animo nem com galera, então eu sozinha. Nem Não vou. sozinho, nem com ninguém. É, mas eu acho muito bonito, assim, ver como cada pessoa vive a solitude de uma forma e o que é importante para as pessoas fazerem até mesmo sozinhas, enfim. E que no final das contas você não tá sozinho, você tá com você. Aquela bem clássica, né? Da solitude. Aproveite sua companhia. É, gente, se ame acima de tudo. A gente tava nos zoando, mas é verdade. É bonito isso mesmo, né? Da gente poder trazer na prática os momentos que a gente tem essa questão da solitude. Uma coisa que eu vou trazer aqui, que a gente não tinha falado, mas é tão importante a gente se olhar e a gente entender o que, que a gente gosta de fazer em companhia e sozinho, porque eu e o Caio, a gente tem rotinas diferentes, rotinas mesmo do cotidiano diferentes. Então eu amo muito acordar cedo. E o Caio, ele gosta de acordar pra ir pro trabalho, assim. E aí já saiu em conversas assim, nossa, mas se aí você treina sozinha, nossa, mas não sei o que lá. E aí eu falo, sim, eu falo, cara, se o Caio gostasse de acordar cedo pra treinar, ainda assim eu não ia querer treinar com ele. Uhum. Porque esse é um momento tão meu e eu gosto tanto disso. Então, e entender, assim, porque às vezes também existe uma questão de que, e se o Caio realmente gostasse de acordar cedo pra ir treinar? Será que eu ia fazer aquilo com ele só porque, ai, né, existe toda uma questão, não sei o que lá, e eu não ia respeitar o espaço de eu gostar de fazer aquilo sozinha? Uhum. Acho que também existe um pouco isso, né, da gente se escutar e bancar. Porque aí Super. seria um assim, olha, então.
Esse momento aqui é importante pra mim, enfim, lá. Eu acho legal isso. E aí tem momentos que eu não sei, porque eu falei, né? Tipo assim, ir num festival sozinha, eu não vou porque eu não vou nem com galera. Mas, e jantar sozinha? Tipo, você jantaria sozinha? Super, eu amo. Tipo, Acho maravilhoso. agora, você vai sair, você vai num restaurante super legal que você quer muito ir, você vai sozinha. Super. Você super iria sozinha. Super iria. Eu almoço e janto tranquilamente Então, sozinha, assim. o café da manhã e o almoço, pra mim, eles são, tipo assim, Mais amo tranquilas. sozinha. A janta já é uma coisa um pouco não tão comum. Eu Nunca acho que foi, é na isso. Eu acho verdade. que esse é o ponto. Não tão comum. Exato. É isso. Não É que eu não isso. gosto, nem nada. É Eu isso, é nunca isso. fui. Exato. Eu nunca tive essa experiência de, nossa, tô aqui, eu vou sair pra jantar. Caio, fica aí. Eu vou comer o japa, você vai ficar em casa. Mas eu acho que é uma Eu acho que vivência eu que eu vou nunca tentar. criei essa oportunidade, Eu nunca sabe? criei. Mas você Porque já jantou sozinha ou também não? eu já jantei, mas eu acho que em contextos tipo, tava no shopping, não sei o que lá, jantei sozinha. Ah, não, isso Mas não uma também. coisa de tipo, Vou me levar para escolhi. jantar. Isso, é Vou me diferente. É levar por para isso que eu não jantar. criei essa oportunidade, sabe? Acho que é um lugar Tá, diferente. tá. Me levar para almoçar já. Já, Já. E sim. tomar café Tomar café também. zilhões de vezes. Agora, o jantar, realmente, Exato. nunca criei essa oportunidade. É isso. A gente precisa criar oportunidades para. Porque eu acho que a solitude, na verdade, né, de verdade, enfim, na prática, é que é isso. Às vezes a gente nem pensa, a gente não cria essa possibilidade, essa oportunidade pra gente mesmo. Então, uma pessoa que nem cria esse pensamento na cabeça dela, ela realmente nunca vai pensar em ir no cinema sozinha. Tipo, a gente não tinha pensado até agora em criar uma oportunidade pra gente se levar pra jantar sozinha, Exato. né? Então eu acho que a gente trazer um pouco essa consciência e sei lá, experimentando. Nossa, é isso daqui, se eu fizesse isso daqui sozinha, né? Acho que tem coisas assim que uma das coisas que eu tô aprendendo muito também de solitude nesse momento, e eu não sei se você tem alguma experiência similar, porque você já morou com família, mas você já morou com um amigo também, né? Também já morei com amigos na Austrália, mas aqui especificamente, eu e o Caio a gente mora junto, e ainda assim existem momentos, mesmo a gente estando na mesma casa, momentos individuais de cada um, e que cada um tá vivendo o seu momento de solitude. E é diferente o dele do meu. E aí a gente tem coisas que a gente gosta de fazer junto, mas tem coisas que a gente gosta de viver separado. E o quanto olhar isso com acolhimento e amor e não olhar isso com, nossa, vocês não ficam 100% juntos? Isso foi um processo pra mim logo quando a gente começou a morar junto e hoje em dia eu entendo e eu amo. Falo, nossa, às vezes eu fico, vai lá pro seu canto, que eu quero fazer as minhas coisas. Então existe isso, assim. E você já morou com amiga, né? Você sentiu, existiu isso também com você? Super. Eu acho que super existe até porque é um lugar que preserva sua individualidade, né, sua autenticidade, seus gostos e também dá aquele refresh, eu acho que um pouco na relação, sabe? Porque aí você tem vontade de estar ali junto e fazer aquele momento, porque às vezes senão fica muito cômodo também, tá o tempo inteiro junto com a pessoa, fica aquela coisa meio de, tá, ou tipo, você tá estressado, você esconde na pessoa, sabe? Então, pra mim, é importante respeitar as individualidades, é importante entender que cada pessoa tem um espaço mesmo, e ele é físico, Sim. sabe? Agora tô com a necessidade desse espaço, você tá com a necessidade do seu espaço, sabe? Então, me veio muito isso, assim, e uma coisa que antes, quando você estava falando, me veio que, enfim, foi um processo importante pra mim, é que muitas vezes a gente, e aí tem um pouco de relação com essa questão de morar junto, ou de estar junto com outra pessoa em relações, seja de amizade, seja de relacionamento afetivo, que é de associar muitas coisas a uma determinada pessoa. E aí, sei lá, aquela relação terminou, ou aquela relação se distanciou, ou aconteceu alguma coisa, e você ter que ressignificar aquele espaço como sendo seu também, de outra forma, de outro jeito, com outra cor, com. Às vezes você, sabe, sei lá, putz, eu ia sempre pra teatro com essa pessoa. E agora, como eu vou voltar a ir pra teatro se eu não tenho mais aquela pessoa, sabe? E você entrar e se perguntar como você vai fazer isso, sabe? E encontrar esse caminho. Porque é uma paixão sua, aquele lugar também é seu, né? Aquele lugar é de todo mundo, assim, é acessível, é aberto. Mas eu acho que esse lugar pra mim foi muito importante
E aí eu tive grandes chaves de solitude, assim, sabe? É. Quando eu não abandonei 100% aquele lugar, falando, não, aquele lugar é com aquela pessoa, não existe mais. Não, pode existir. Talvez não naquele momento, porque talvez seja doloroso, mas em algum momento ele vai voltar a existir. E você que tem que fazer esse processo pra encontrar esse lugar de novo, né? Sim, amiga, eu acho que isso é extremamente poderoso, assim. Acho que você trouxe um ponto, assim, muito, muito chave. Porque eu acho que justamente, talvez, as pessoas elas não enxergam o lugar de solitude justamente porque elas sempre dividiram com outra pessoa. E aí aquela pessoa, às vezes, já não existe mais, se distanciou, aconteceu alguma coisa, enfim, não sei o que lá. E aí aquele espaço já não pode mais, não pode ser só dela, né? Porque aquele espaço é um espaço de dividir com alguém. Acho que você trouxe um ponto extremamente, assim, importante, sabe? Pra solitude. Gostei muito, assim. E aí eu queria trazer um gancho também, da gente falar um pouco. Ah, antes disso, a gente falou um pouco dessa questão da individualidade, né? Que cada um tem que ter a sua individualidade. E eu acho que a gente às vezes entender que exatamente esses momentos de individualidade são nossos momentos de solitude também. Sim, com Porque certeza. o seu momento de individualidade, provavelmente você tá fazendo alguma coisa e com você mesma. Então, aproveitar aquilo e entender que aquele sentimento é um sentimento de solitude e que aquele sentimento de solitude ele pode também ser vivido em outras situações, né? Porque pra gente ir associando um pouco as coisas. Eu acho que tem relação. Você acha que tem relação? Super, super. De E eu individualidade acho e solitude? que dá pra você ter um sensor de onde você tá vivendo essa solitude. Às vezes a gente acha que não tá vivendo, mas quando a gente olha pra essas perspectivas, putz, ó, aqui eu tô nesse momento mais individual. Você consegue ir afinando até, né, esse lugar e explorando mais e vivendo mais. Então, pra mim, faz, sim, Sim. muito sentido. É. Agora, uma coisa antes de falar do. Que a gente queria falar um pouco sobre solidão, né? Mas uma coisa que a gente queria falar, que eu queria falar antes um pouco, é sobre o fato da gente também trazer pra consciência de que hoje em dia a gente tem um celular e a gente tem contato com pessoas de uma maneira muito próxima, né? Muito próxima, não. Muito rápida e muito em tempo real, o tempo todo, provavelmente. Então, você não estar fisicamente com alguém, não necessariamente você tá vivendo um momento de solitude. Não sei se eu tô conseguindo me explicar. Às vezes você tá sozinho, literalmente sozinho, sem ninguém perto de você fisicamente. Se distancia também um pouco daqui, pra você de fato ficar sozinho. Porque eu acho que existe esse contexto de que as redes sociais, né, você tá vendo vídeo de alguém, você tá ouvindo alguém, um podcast, você tá... Calma aí, continua ouvindo nosso podcast. Você tá conversando com alguém pelo WhatsApp, você tá conversando com alguém por vídeo, mas você acha que você tá sozinho. Acho que é importante a gente também trazer esses momentos de sozinho, Sim. sabe? Não é ninguém aqui fisicamente, não é ficar nas redes sociais, não é ficar vendo outra pessoa, não é ficar falando com outra pessoa. Eu acho que existe um pouco isso também. Queria trazer isso, me veio assim, bateu, sabe? Nossa, eu achei maravilhoso. E às vezes até, assim, a gente pensar no quanto é profundo pensar nisso mesmo. Porque às vezes a gente tá lendo um livro e tem uma pessoa ali por trás, Sim. sabe? Então, ok, claro que você tá sozinho ali naquele momento lendo o livro. Aham. Mas você também tá consumindo coisas, você também tá se nutrindo de outras vozes, de outras experiências, de outras histórias. Outros pensamentos, porque tem. Então Faz todo você não sentido. tá totalmente você e você. Porque quando tem um silêncio, as coisas. Muitas coisas nascem do silêncio, né? Exatamente. Muitas reflexões, muitas elaborações, muitos processos. Você integra muita coisa, você analisa muita coisa, você se apropria de muita coisa, você descobre coisas de você que você nem tinha ideia, sabe? Começa a ouvir o barulho mental, entende como que funciona a sua cabeça. Tem tanta coisa que acontece. Aham. Às vezes é aquele negócio de tipo, vou olhar pro teto. Parece que não é nada, mas ao mesmo tempo, isso acontece muitas coisas nesse momento, assim, Sim. sabe? E isso é um momento você com você. Sabe o que bateu aqui? Que a solitude também, ela é no caminho de quando você tá se levando pra passear. Porque, por exemplo, pegando esse gancho do cinema, né? A gente falou que, pô, ir no cinema é gostoso ir sozinha, a gente vai muito no cinema sozinha, né? E aí, não é o fato de eu estar sentada no cinema assistindo um filme sozinha. Porque ali, de fato, eu tô com a companhia de um filme. Mas é o pegar o carro e ir sozinha, ou pegar o metrô e ir andando sozinha, e aí chegar lá, e aí comprar o ingresso.
Então, todas essas questões é o caminho do passeio que você está se levando. E então eu acho que isso também é interessante. Assim, o que você escolhe fazer sozinho, às vezes nem é também tanto a atividade em si. Exato. É o caminho que você está fazendo para chegar lá, Que é o sabe? que você falou mesmo, né? Que é essa questão da decisão. Decidiu. A partir do momento que você decide isso, eu acho que aí você já tá vivendo isso, né? E que às vezes você vai chegar lá sozinha, né? E aí, quando eu pensei nisso, eu lembrei que quando eu tava na Austrália, eu decidi ir pra Bali. E aí eu decidi que eu ia sozinha, porque vários amigos meus já tinham ido. E aí foi coincidência que eu mandei mensagem pra uma amiga minha, a Ana, que é de Madrid. Eu falei: ai, nossa, comprei minha passagem pra ir pra Bali. Ela falou: como assim? Pra que dia? Aí eu falei: dia tal. Ela falou: eu vou chegar 2 dias antes. Aí eu falei: nossa! E aí então a gente de fato fez a viagem juntas. Só que o ir para Bali eu fui sozinha. E aí é diferente você pegar o avião e você entender, tipo, cheguei lá na Malásia, como é que eu vou pra tal lugar? Eu lembro que eu fiz escala em algum outro país, eu não lembro que país que foi. Tipo, eu saí da Austrália, fiz escala e enfim. E aí eu nesse país, que eu não falava a língua desse país, não era, tipo, e aí eu falava inglês, mas não era a língua nativa dali. E você se virar sozinha, sabe? Eu lembro que... E eu curtia aquilo. Eu lembro que tem um vlog no meu canal do YouTube de eu indo pra Bali. E eu falo sobre isso, eu falo, cara, como é gostoso fazer as coisas sozinha. E você vê que você dá conta sozinha. Eu acho isso tão poderoso. Só que você só vai saber que você dá conta sozinha se você fizer, se você tentar. Aí que você vai falar assim, nossa, realmente, eu dou conta de resolver tudo isso daqui sozinha. Olha que coisa bonita, né? Acho muito legal isso. Então, isso que veio forte pra mim, que também às vezes é o caminho. Total. Sabe? Total. Sim. Agora, voltando pro negócio da solidão, eu queria que a gente trouxesse aqui um pouco, a gente não estruturou muito sobre isso de solidão, né? Só que nesse sentido de... Eu acho que de fato existe, né, a solidão e existe a solitude. E eu acho que é importante a gente saber diferenciar quais são esses momentos de solidão e solitude. A gente trouxe um pouco isso de, tipo, ficar sozinho, sem interferência de coisas, informações, enfim. Mas a gente, às vezes aceitar o sentimento de solidão, ou a gente também, às vezes, conseguir transformar aquele momento de solidão em um momento de solitude. Eu acho que deve ser um desafio muito grande, porque eu acho que é um pouco difícil a gente não se sentir sozinho. Tem momentos que eu me sinto sozinha, apesar de eu viver muitos momentos de solitude, sabe? Sim, sim. Eu acho que é um desafio também, eu acho que a falta de instrumentação que a gente tem pra... Nem sei se essa palavra existe, gente, agora fui pensar, mas não sei. De compreensão mesmo do que é a solidão, sabe? A solidão é um sentimento, é um estado, o que é de fato, sabe? Porque pra mim, quando eu penso em solidão, ela me leva até pra um lugar meio quase mental, que vai pra um lugar mais de adoecimento, assim, sabe? Como se a gente fosse um lugar que a gente acessa e que, no fundo, ele não existe, né? Assim, falando é esquisito, mas a sensação é que todo mundo tá sempre com alguém, assim, no mundo, sabe? A partir do momento em que a gente nasceu, a gente existe, a gente faz parte do mundo, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade, talvez, de ter clareza do que é solidão. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de saber o que é solitude, e eu acho que eu tenho muito mais clareza do que é solitude, e não sei muito bem o que é solidão. Eu sei o que é o sentimento, sabe? Tipo, tô me sentindo só, né? Nesse lugar, assim, talvez seja isso. Mas eu também não sei muito, sabe, com propriedade olhar pra isso, assim. Acho que eu talvez nunca parei pra pensar. É engraçado, porque geralmente as pessoas, quando elas trazem conteúdo de solitude, elas trazem a diferença entre solidão e solitude. E a gente não trouxe isso. E quando a gente organizou os tópicos do que a gente ia conversar, em nenhum momento a gente escreveu solidão. Então, que engraçado, como pra gente, de fato, parece uma coisa não distante, porque eu acho que elas não são distantes, mas diferentes uma da outra, de fato, né? Essa parada da solidão, quando você foi falando, né, muito o que você sente que é solidão aí pra você hoje. Pode ser que amanhã você tenha totalmente uma outra percepção ou um outro significado de solidão. E aí você falou que pra você é muito o mental, né? Pra mim, me veio na barriga, como se fosse uma coisa do coração, uma coisa, sabe, de sentir daqui, não daqui, muito. Então parece que, pra mim, quando eu me sinto sozinha, eu não sinto aqui. Não é que eu tô pensando, estou sozinha. Se eu
sinto a solidão, eu já sinto ela direto aqui. Então é mais engraçado, porque eu também não sei. Isso, que diferente. Eu também não sei definir, assim, o que seria a solidão, sabe? Porque eu acho que tem pessoas que se sentem sozinhas em algumas coisas do cotidiano, tem pessoas que se sentem sozinhas quando elas estão ao redor de várias pessoas. Eu acho que a solidão é uma questão muito particular também, igual a gente trouxe que é um pouco da solitude, sabe? E eu achei muito lindo isso, assim, de você falar que a solidão vem aqui, né? E eu falar que é uma coisa muito mais do mental, assim, porque eu acho que tem um processo mesmo que até mesmo no meu acidente, assim, eu me senti, por mais que naquele momento eu estivesse enfrentando ali uma coisa de, meu Deus, será que eu morri? Será que eu não morri e tal? Eu não me senti. Eu olhei esse lugar de estar sozinha, de me sentir sozinha, por uma perspectiva muito diferente que me fez ressignificar completamente isso. Então era como se eu sentisse que o tempo inteiro eu tava amparado por algo também, sabe? E aí eu senti que era isso, que era, essa solidão era muito mais do que eu tava pensando do que de fato era real, sabe? Entendi. Nesse lugar que eu tô falando. Talvez por isso que a solidão venha pra mim de um lugar mental e não de um lugar tão físico. Apesar de, sim, às vezes você tá num espaço com muitas pessoas, você tá se sentindo completamente sozinho. Às vezes você tá num espaço sozinho e você tá se sentindo completamente em companhia, assim, né? Então, eu acho que pra gente, a solidão teria mais sentido quando a gente associar, quando a gente fala, talvez, junto com o pertencimento, talvez. Sim. Um pouco. Pra mim e pra você, né? Sim. Acho que foi um outro leque que a gente abriu pra gente pensar, cada uma individualmente, nesse sentido da solidão. Mas eu entendi o que você quis dizer, no sentido de que, na hora ali, o seu sentir, você não tava sozinha. Só que o seu mental pensava, estou sozinha. Exato. Né? É bonito isso. E eu, ao contrário. Eu acho raro momentos em que eu penso, estou sozinha. Eu não penso isso. Só que às vezes eu sinto, eu só percebo que eu tô sentindo isso depois. Sabe? Gente, o mundo é grande, cada um sente uma coisa. Vocês gostaram do episódio de hoje, gente? Então, até quinta-feira que vem, com o próximo episódio. Caiu meu bumerangue da Austrália. E aí, gente, estamos aqui pra pedir pra vocês curtirem o vídeo se vocês estiverem no YouTube, se inscrever no canal, dar 5 estrelinhas no Spotify. E falem com a gente também o que vocês estão achando, compartilhem, né? A gente vai gostar de saber como que tá chegando aí pra vocês também esses assuntos. Principalmente sobre relação à solidão, que a gente trouxe aqui no finalzinho. Eu acho que vai ser interessante a gente ver o que vocês pensam e acham por aí também. Obrigada! Obrigada, gente!